Eu nunca pensei que o pior momento da minha vida aconteceria diante de dezenas de pessoas, em um jantar de família. Meu próprio pai me colocou de pé e mandou que eu pedisse desculpas ao noivo da minha irmã, por algo que eu não fiz. Todos esperavam me ver abaixar a cabeça, implorar, aceitar mais uma humilhação. Mas naquela noite, enquanto minha irmã sorria como se estivesse assistindo a um espetáculo, algo dentro de mim finalmente quebrou. E quando eu falei apenas uma frase, o silêncio que tomou a mesa destruiu mais do que qualquer discussão ou briga poderia destruir. A partir dali, todos os segredos que minha família escondia começaram a vir à tona, e eles nunca imaginaram que eu seria responsável pelo desmoronamento perfeito da vida que tentaram construir às minhas custas. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Helena, tenho 27 anos, e sempre soube que na minha casa eu era um acidente, um detalhe incômodo que todos fingiam tolerar. Minha irmã, Marina, 2 anos mais nova, sempre foi o centro do universo dos meus pais, a filha perfeita, a menina dos olhos, a princesa que tinha tudo, enquanto eu parecia existir apenas para preencher uma estatística familiar. Se havia elogios, eram para ela. Se havia culpa, era para mim. E, mesmo sabendo disso, eu continuei tentando, como alguém que oferece flores a quem só sabe pisá-las. A história de como decidi romper definitivamente com minha família não começou de repente, mas teve um momento exato em que algo dentro de mim quebrou e nunca mais se recompôs. Esse momento aconteceu no jantar de noivado da minha irmã, numa noite de sexta-feira, em um salão reservado de um restaurante caro em São Paulo. Eu quase não fui convidada. Mamãe avisou em cima da hora, dizendo que seria feio eu não aparecer. Ou seja, eu fui chamada apenas para não estragar a foto. Quando cheguei, Marina estava radiante em um vestido caríssimo, cercada de pessoas que a tratavam como celebridade. Do outro lado da mesa, eu procurei um lugar vazio, mas minha mãe rapidamente apontou para uma cadeira isolada, no canto. Senta ali, Helena. E eu sentei, como sempre, porque discutir só me traria mais humilhações. Tudo corria como esperado, risadas, brindes, discursos sobre o amor perfeito entre Marina e Gustavo, o noivo empresário bem-sucedido. Até que, em um momento rápido, Gustavo cruzou o salão e esbarrou no meu ombro, derramando vinho no próprio blazer. Ele se assustou e eu, de imediato, tentei ajudar, oferecendo um guardanapo. Antes mesmo de eu terminar a frase, ele gritou alto o suficiente para o salão inteiro ouvir: "Você não olha por onde anda?" Todos se viraram na hora. Eu tentei explicar que foi ele quem tinha esbarrado em mim, mas ninguém quis ouvir. Gustavo se afastou resmungando. Eu, envergonhada, voltei para minha cadeira. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o jantar estava quase no final, meu pai bateu a mão na mesa e chamou a atenção de todos. A voz dele ecoou como sentença: "Helena, levante-se e peça desculpas ao Gustavo." Agora. Minha alma congelou. Todos olharam para mim, esperando o espetáculo. Marina sorriu, aquele sorriso satisfeito de quem sabe que venceu mais uma vez. Em seguida, murmurou para que só eu escutasse: "Pede, vai. Senão fica pior." Eu ainda tentei argumentar. "Eu não fiz nada", mas meu pai levantou a voz com fúria quase teatral: "Eu não tô perguntando. Levanta e pede desculpa." Foi naquele instante que algo dentro de mim morreu. Minha vida inteira passou como um mosaico: aniversários esquecidos, favores negados, elogios direcionados sempre a ela, castigos sempre a mim, meu esforço sendo ignorado enquanto Marina ganhava tudo de bandeja. Era como se eu tivesse nascido apenas para servir de contraste ao brilho dela. Levantei da cadeira, mas não para pedir desculpas. Levantei devagar, sentindo cada olhar cravado em mim, e quando fiquei de pé, percebi que ninguém ali precisava ouvir a verdade, exceto eu mesma. Pela primeira vez, eu não estava interessada em ser aceita, amada ou tolerada. Eu só queria ser livre. E liberdade, eu descobri naquele instante, nunca vem da aprovação alheia, vem da coragem de virar as costas. E foi exatamente isso que eu fiz. Sem gritar, sem chorar, sem tremer. Apenas virei as costas para todos e saí.
Atrás de mim, ouvi o choque, os murmúrios, a voz do meu pai chamando meu nome com ódio. Mas eu não olhei para trás. Não mais. Porque naquela noite, sem ninguém perceber, eu deixei de ser a filha rejeitada que implorava migalhas. E comecei a ser a mulher que não aceita mais ser pisada. Essa é a história do que veio depois daquela porta, quando eu finalmente decidi escolher a mim, e ninguém mais. Quando saí daquele restaurante, eu não tinha nenhum plano. Só sabia que não podia voltar para casa com meus pais fingindo que nada tinha acontecido, como fiz a vida inteira. Caminhei pela rua iluminada, ignorando as mensagens que começaram a chegar no meu celular, primeiro da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha irmã. Todas com o mesmo tom: não se atreva a estragar o noivado, você causou vergonha, volte e peça desculpas. O mundo deles desmoronava se eu não cumprisse meu papel de saco de pancadas. Eu apaguei o celular e peguei um ônibus para meu pequeno apartamento em Guarulhos. Era simples, mal decorado, com móveis usados, mas ninguém gritava comigo ali. Ninguém me comparava. Ninguém tentava me envergonhar de propósito. Pela primeira vez, aquele lugar que eu sempre considerei pequeno demais pareceu um refúgio. Na manhã seguinte, acordei com dor no corpo inteiro, não física, mas emocional. Peguei o celular e liguei de volta, não para me explicar, mas para deixar claro que eu não apareceria tão cedo. Minha mãe atendeu com a voz fria de quem já se decidiu: Helena, você humilhou sua irmã. Não, respondi calmamente, e eu só não aceitei ser humilhada de novo. Você precisa parar de criar situações. Sua irmã está arrasada. Gustavo está arrasado. Seu pai está furioso. Todos arrasados porque eu não aceitei pedir desculpas por algo que eu não fiz? Houve silêncio do outro lado. Depois, ela disse a frase que definiu toda a minha infância e adolescência: se você tivesse pedido desculpas, tudo estaria bem. Sempre foi mais fácil quando você não criava problemas. A ligação terminou ali. Eu entendi, com clareza cirúrgica, que nada mudaria. Eu podia implorar, provar com vídeos, testemunhas, registros, não importava. Na mente deles, Marina tinha direito ao erro. Eu tinha a obrigação de ser culpada. No trabalho, naquela semana, eu quase não conseguia me concentrar. Sou assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Meus colegas estranharam meu silêncio, mas eu não dei explicações. Não fazia sentido tentar traduzir uma vida inteira de rejeição para quem veio de famílias normais. Na sexta-feira, ao final do expediente, recebi uma mensagem inesperada de Marina: Gustavo está exigindo que você peça desculpas pessoalmente antes da festa de comemoração amanhã. Não estrague tudo mais uma vez. Ela falava comigo como se eu fosse um empecilho, não uma irmã. Eu digitei e apaguei várias respostas antes de finalmente escrever: não vou. Nunca mais. Minutos depois, meu pai me ligou. Não gritou. Dessa vez, ele usou outra arma, a chantagem emocional. Você está destruindo a família, sua mãe está quase passando mal por sua causa. Marina chora desde ontem, você precisa entender seu lugar. Meu lugar. As palavras penetraram fundo, porque eu finalmente entendi. O meu lugar era o de alvo da frustração deles, depósito das culpas, ponte para evitar conflitos entre eles mesmos. Pai, eu não vou pedir desculpa. E não estarei presente amanhã. O silêncio durou longos segundos antes de ele pronunciar a frase que selou nosso destino: se você sair da nossa família agora, não volte quando precisar. Eu fechei os olhos e respondi devagar, cada palavra como uma assinatura em um contrato invisível: eu nunca precisei de vocês. Foram vocês que nunca estiveram lá para mim. Ele desligou sem responder. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinha à luz da televisão, senti uma mistura estranha de dor e liberdade. Não era fácil romper com pessoas que, mesmo tóxicas, eram minha única referência de família. Mas ao mesmo tempo, havia um alívio silencioso, como respirar depois de anos prendendo o ar. No sábado, durante o evento de comemoração do noivado, meu celular permaneceu desligado em cima da mesa. Eu fiz faxina, lavei roupas, reorganizei a cozinha. Uma vida simples, banal, mas minha.
Por volta das 20 horas, uma vizinha bateu na porta. Tem alguém te procurando lá embaixo, avisou. Meu coração acelerou. Desci o corredor e, ao chegar no térreo, vi Marina, com maquiagem borrada e olhos de fúria. Você está satisfeita? Ela gritou. Você fez o Gustavo passar vergonha. Você fez meu noivado virar piada. Não fui eu quem gritou comigo no restaurante, respondi, firme. O problema é que você existe. Ela cuspiu as palavras como veneno. Desde que eu nasci, você atrapalha tudo. E naquele momento, eu finalmente enxerguei a verdade crua, não era apenas os meus pais. Marina sempre me odiou. Não porque eu fiz algo, mas porque minha existência lembrava que nem tudo foi dado a ela tão facilmente quanto parecia. Ela terminou com a sentença final: se você tivesse qualquer amor pela família, faria o que mandam. Eu respirei fundo e respondi calmamente: eu tenho amor. Por mim. Finalmente. E fechei o portão, deixando minha irmã gritar sozinha na calçada, diante de vizinhos chocados. Pela primeira vez, eu não chorei. Depois do escândalo no portão do meu prédio, eu achei que minha família finalmente recuaria. Que, depois daquela cena ridícula em frente aos vizinhos, eles me deixariam em paz. Mas a verdade é que pessoas acostumadas a controlar não aceitam facilmente perder o poder, e minha recusa em obedecer foi como gasolina no fogo. No domingo de manhã, acordei com batidas fortes na porta. Meu coração gelou por um instante, mas quando abri, não encontrei nem meu pai nem Marina. Era minha mãe. Ela usava óculos escuros, mas eu vi pelos cantos vermelhos dos olhos que tinha chorado. Por um segundo, a parte de mim que ainda queria ser amada quis abraçá-la. Mas ela não veio para isso. Posso entrar? Ela perguntou com a voz baixa demais para quem sempre tinha resposta afiada. Eu deixei. Era a primeira vez que ela pisava no meu apartamento em mais de um ano. Olhou ao redor com aquele ar de julgamento silencioso que conheço desde criança, mas tentou disfarçar. Sua irmã está arrasada, ela começou. O noivado quase terminou por sua causa. Gustavo disse que só vai continuar se você vier pedir desculpas pessoalmente. Helena, por favor, eu estou implorando, acaba com isso. As palavras me cortaram. Não havia uma única preocupação com o que eu sentia. Ninguém se perguntou se eu estava arrasada. Se eu tinha chorado. Se estava ferida. A dor de todos importava, menos a minha. Mãe, eu não vou pedir desculpas porque eu não fiz nada, respondi, firme. Você sempre foi teimosa. Ela explodiu de repente. Sempre atrapalhou nossa família. Seu pai tem vergonha de você, sabia? Vergonha. Se você tivesse se calado no jantar, se tivesse sido discreta, se tivesse sido como sua irmã. Eu senti náusea. Tudo sempre voltava à comparação. Mãe, vocês nunca tentaram me amar, eu respondi com calma, porque a maturidade às vezes dói mais do que gritar. Eu sempre estive aqui, e nunca fui suficiente. Ela ficou calada por alguns segundos, respirando fundo. Então soltou a verdadeira razão da visita. Seu pai quer que você assine um documento, ela disse, tirando um envelope da bolsa. Abrimos mão oficialmente de você como filha. É só uma formalidade para evitar chantagens futuras. Eu senti minhas mãos tremerem, mas não deixei que ela percebesse. Aquilo não era uma mãe tentando salvar uma família. Era uma mãe tentando manter as aparências e proteger a favorita. Peguei o envelope, mas não abri. Respondi olhando dentro dos olhos dela, eu não vou assinar nada. E mesmo se assinasse, vocês já abriram mão de mim há muito tempo. Minha mãe recolheu a bolsa com mãos trêmulas, mas antes de ir, deixou a última facada. Sua irmã merece uma vida perfeita, e ela vai ter. Com você fora do caminho ou com você destruída. A escolha é sua. Ela saiu batendo a porta. Depois desse dia, o silêncio veio, mas não durou. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido com um link. Abri por impulso. Era um vídeo do jantar do noivado, gravado por alguém. Eu aparecia em pé, rígida, com todos olhando para mim.
E a legenda, escrita em letras grandes, dizia: a invejosa da irmã tentando estragar o noivado. A postagem estava no Instagram de uma amiga da Marina, com centenas de comentários. A maioria defendendo Marina. Alguns me chamavam de invejosa, outros de louca, outros questionavam como a família aguenta alguém assim. Eu senti uma vontade súbita de vomitar. No trabalho, comecei a notar olhares estranhos. Sussurros. Até que uma colega se aproximou com cuidado. Helena, só queria avisar que tem um vídeo seu circulando. Eu sei que é injusto, mas estão dizendo coisas horríveis. Eu agradeci. Não chorei ali, mas mal consegui respirar durante o resto do expediente. Naquele dia, voltei para casa quase correndo e desabei no chão da sala. Era como reviver todas as exclusões da minha infância, mas agora amplificadas pela internet. Então pensei, se eu continuar me escondendo, eles vencem. Sempre esperaram que eu ficasse calada, que eu encolhesse, que eu aceitasse o papel de inválida emocional da família. Naquela noite, pela primeira vez, eu escrevi tudo, não em rede social, não para me vitimizar, mas para mim mesma. Todas as memórias. Todas as humilhações. Todos os momentos em que fui silenciada. Escrever doeu, mas também curou. Eu estava começando a reconstruir minha própria história, longe deles. 2 dias depois, recebi um e-mail da gerente da empresa onde trabalho pedindo para conversarmos. Fiquei gelada na hora. Pensei no vídeo, nos comentários, no medo de perder tudo. Mas quando entrei na sala dela, percebi que havia outra coisa por trás. Ela disse: recebemos ligações anônimas dizendo que você é instável, que causou uma briga familiar violenta, que pode comprometer o ambiente da empresa. Não sei quem está fazendo isso, mas é evidente que estão tentando destruir você. Aquela frase foi como um soco, alguém estava tentando me sabotar profissionalmente. A gerente me olhou com firmeza. Eu não acredito em uma palavra disso. Só quero te avisar para se proteger. Saí dali com os olhos ardendo, mas também com uma chama nascendo dentro de mim, de sobrevivência. Eu sabia exatamente quem estava por trás de tudo aquilo, e eu sabia que aquilo ainda estava longe do fim. Mas, pela primeira vez na vida, eu não estava com medo. Eu estava com raiva. E a raiva, quando nasce depois de anos de silenciamento, não destrói, liberta. Depois da conversa com a gerente, voltei para minha mesa sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Por um lado, eu tinha sorte, minha chefe era justa, não se deixava influenciar por fofocas. Por outro, estava evidente que alguém estava investindo energia para destruir minha reputação, e eu não precisava pensar muito para saber quem. Naquela noite, decidi ligar o celular novamente. Eu o havia deixado desligado desde o episódio do vídeo, mas precisava encarar a realidade. Quando ligou, vieram dezenas de notificações. Mensagens da minha família, da família do noivo, de números desconhecidos. Eu respirei fundo e comecei a ler. Vergonha da família. Você precisa de tratamento. Pare de perseguir sua irmã. A inveja te consome. Melhora essa baixa autoestima, menina. E entre todas as ofensas, havia uma mensagem da Marina: você perdeu a cabeça. Se continuar desse jeito, vai acabar sozinha. Ninguém te suporta. Apaguei todas. Não porque não doíam, mas porque doíam demais. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, encontrei à minha espera uma intimação judicial. Sim, uma intimação. Assinada pelo advogado de Gustavo e pelos meus pais. Alegavam comportamento agressivo, assédio psicológico e prejuízo moral à imagem pública do casal. Eu senti minhas pernas falharem. Eles estavam tentando me arruinar legalmente. Eu pensei em ignorar, mas no final do documento estava escrito: ausência no comparecimento resultará em penalidades jurídicas. Eles queriam me arrastar para dentro de uma guerra que eu não pedi, e estavam usando a justiça para isso. Procurei advogados. Liguei para mais de 10 escritórios. Todos cobravam valores impossíveis para mim. Eu estava encurralada. E é exatamente isso que minha família sempre quis.
Naquela noite, sentei no chão da sala e chorei pela injustiça, pela solidão, pela sensação de que, por mais que eu tentasse escapar da minha família, eles sempre encontravam um jeito de me puxar para o fundo do poço. Mas, quando as lágrimas secaram, eu entendi algo importante: eles não fariam tudo isso se eu fosse irrelevante. Se estavam dispostos a gastar dinheiro, tempo e energia em destruir minha imagem, era porque eu finalmente tinha feito o que eles mais temiam: eu tinha parado de obedecê-los. Decidi enfrentar a audiência sozinha. No dia marcado, fui ao fórum com minhas próprias mãos tremendo. A sessão foi num gabinete reservado, e quando a porta se abriu, eu vi os três juntos: meu pai, minha mãe e Marina. Sentados lado a lado, como uma fortaleza. Gustavo estava atrás deles, com o advogado do casal. Meu pai nem tentou esconder o desprezo no olhar. Marina, com a postura da vítima injustiçada, suspirava alto. Minha mãe evitava me olhar, não por culpa, mas porque sempre foi mais fácil fingir que eu não existia. O advogado deles começou falando como se eu fosse um perigo social. Disse que houve explode de ciúmes no jantar, que lhe invadiu o evento, que ofendi verbalmente a noiva. Eu mal reconhecia a história, tudo era distorcido, invertido, manipulado. Quando chegou minha vez de falar, eu não tive provas, porque naquela família, a crueldade sempre foi silenciosa e elegante. Mas eu tinha a verdade. Eu não vim aqui para convencer ninguém, que eu disse. Só estou cansada de ser culpabilizada por existir. Eu não fiz nada no jantar. Eu sempre fui humilhada dentro da minha própria família, e quando decidi não aceitar mais, vocês transformaram isso numa guerra. Eu não quero nada de vocês. Nem dinheiro, nem amizade, nem convivência. Só quero que me deixem viver. Meu pai riu. Riu alto, com escárnio. Você quer viver? Ele debochou. Você é incapaz até de ter amigos. Só causa vergonha. A Marina sim tem uma vida de verdade. Você é um erro que teima em respirar. Se o juiz tivesse o mínimo de empatia, teria parado tudo ali. Mas processos familiares raramente se resolvem com sensibilidade. A audiência terminou sem decisão imediata, com aviso de que o caso seria avaliado e que eu seria notificada. Quando saí da sala, Marina veio atrás de mim. O salto dela ecoava pelos corredores. Você nunca vai vencer, ela disse baixinho. Nasceu perdedora e vai morrer perdedora. E se tentar destruir meu casamento, eu te destruo primeiro. Eu a encarei por alguns segundos, e tive certeza de algo: o que estava acontecendo não tinha nada a ver com amor, lealdade ou fidelidade familiar. Marina precisava de mim como o desviante, a filha problemática, a referência que fazia ela parecer impecável. Eu era a luz baixa que deixava o holofote dela ainda mais forte. Só que havia outro detalhe, que eu não queria mais fazer parte do cenário. Voltei ao trabalho depois da audiência e, no final do expediente, minha gerente me chamou de novo. Dessa vez, havia uma expressão diferente no rosto dela. Eu conversei com a diretoria, e ela disse que, se você precisar faltar por causa desse processo, vamos liberar você sem descontar do salário. E se eles continuarem te assediando, vamos registrar um boletim de ocorrência juntos. Eu desabei em lágrimas. Não porque eu estava fraca, mas porque, pela primeira vez na vida, alguém estava do meu lado. Alguém me protegia, e essa pessoa não tinha nem obrigação nem laço de sangue comigo. E foi aí que eu percebi: eu estava finalmente construindo uma vida fora da sombra da família que me ensinou a acreditar que eu nunca mereceria nada. Só que eles ainda não tinham desistido. E o próximo golpe estava prestes a chegar, mais cruel do que todos os anteriores. Nos dias que se seguiram à audiência, eu tentei retomar a rotina como se nada estivesse acontecendo, mas meu corpo denunciava a verdade. Eu mal dormia, vivia com o estômago embrulhado, e cada vez que meu celular vibrava, eu sentia o coração parar por um segundo. O medo de que minha família inventasse algo ainda pior me deixava em alerta constante. E, ao mesmo tempo, eu me recusava a voltar ao papel de vítima silenciosa. Quase 2 semanas se passaram sem nenhuma tentativa de contato, o que, vindo deles, era um mau sinal. Minha família nunca deixava uma guerra pela metade. E a calmaria terminou quando recebi uma ligação de um número desconhecido.
Atendi só porque pensei que fosse relacionado ao processo. Helena? Uma voz masculina perguntou. Aqui é Marcelo, advogado da família Alves, do noivo da sua irmã. Senti a espinha gelar. Respirei fundo. O que você quer? Precisamos conversar. Não por questão jurídica. É sobre Gustavo. Meu instinto me dizia para desligar. Mas algo na escolha das palavras me fez hesitar. Ele marcou um encontro em um café público em São Paulo, no domingo à tarde. Fui preparada para ouvir mais ameaças, mais manipulações. Mas, quando Marcelo chegou, percebi que algo estava diferente. Ele não parecia agressivo nem arrogante, parecia preocupado. Eu assisti à audiência e ele começou. O comportamento de Gustavo não foi comum. Ele está mais explosivo, mais controlador do que nunca, e não apenas com Marina. Isso me chamou a atenção. Cruzei os braços em alerta. Onde você quer chegar? Recebemos denúncias anônimas de ex-noivas, ex-parceiras e até ex-funcionárias dele. Todas relatando o comportamento abusivo. Controle, humilhação, agressões psicológicas. E agora, com a exposição do vídeo do jantar, surgiu outra pessoa dizendo que Gustavo tinha histórico de explosões públicas. Senti um frio subir pela coluna. Então não era só comigo. Gustavo não era apenas arrogante, era violento emocionalmente. E ninguém fez nada? Perguntei, incrédula. Famílias ricas não gostam de escândalos. Pagou-se para silenciar. Muitas vezes. O advogado respirou fundo e completou, e é por isso que Marina agora está correndo risco. Ele sempre foi agressivo com quem não o idolatrasse. E sua irmã idolatra ele, mas, agora está fragilizada. Se algo desagradá-lo, ele pode se voltar contra ela. A frase acertou minha mente como um estalo. Minha irmã, a garota cruel e mimada, que sempre me provocou, que se achava invencível, estava prestes a entrar em um casamento com um abusador em potencial. E foi então que eu entendi o próximo golpe da minha família, me impedir de intervir. Se eu tentasse alertar Marina agora, diriam que era inveja, que eu queria destruir o noivado, que eu estava tentando separar os dois, exatamente como Gustavo provavelmente contaria para ela. Por que você está me contando isso? Perguntei desconfiada. Porque, para alguém como Gustavo, sua irmã não vai durar muito tempo como princesa. Ele a idealizou, mas no dia em que ela falhar, ele vai destruí-la. E você, é a única pessoa que pode alertá-la. Mas se fizer isso sem cuidado, ela só vai se afastar ainda mais. Eu respirei com dificuldade. Era uma escolha impossível, salvar alguém que me odeia, ou assistir em silêncio. Quando voltei para meu apartamento, eu estava tremendo. Eu não queria saber mais nada da vida da minha irmã. Ela era cruel, se beneficiava da minha dor, espalhou meu nome como piada. Mas eu também sabia, se eu não tentasse avisá-la, e algo acontecesse, eu nunca me perdoaria. Passei a noite sem dormir. No dia seguinte, antes do trabalho, deixei uma mensagem curta para Marina. Não uma mensagem de reconciliação, e apenas um alerta. Marina, isso não é sobre nós. É sobre você. Você não conhece o verdadeiro Gustavo. Ele tem um histórico de agressões psicológicas. Não precisa falar comigo. Só, fique atenta. Eu não esperava gratidão. Eu esperava insultos. Mas o que veio, foi pior. Meia hora depois, recebi uma foto. Marina com o rosto inchado de chorar, segurando uma mala. Eu descobri tudo. Ele me chamou de lixo. Disse que eu só sirvo para aparecer nas fotos. Estou indo com o papai e a mamãe agora denunciar você por difamação. Meu coração travou. Ela não entendeu. Ela não acreditou. Ela achou que eu inventei tudo para destruir ela. E o pior, Gustavo já tinha manipulado a história antes dela pensar. Marina devia estar a caminho da delegacia com meus pais. Eu sabia do que eles seriam capazes.
Eu sabia que colocariam a culpa em mim, que diriam que eu estava tentando destruir o casamento, que eu era invejosa, desequilibrada. Eu sabia que, se eu fosse pega de surpresa, eu estaria sozinha contra 3 pessoas que sempre souberam agir como vítimas perfeitas. Então fiz algo que nunca pensei fazer: entrei em contato com o advogado de Gustavo, Marcelo, pedindo ajuda. Se Marina estava prestes a ser destruída, ele era o único que tinha provas. Ele atendeu na segunda chamada. Eu preciso proteger minha irmã, eu disse, com a voz embargada. Não porque ela merece, mas porque ninguém merece passar por isso. Eu já estava esperando sua ligação, respondeu ele. Eu tenho documentos, relatos e testemunhos. Temos como parar isso antes que vire mais um circo. Ele deixou escapar outra frase: mas quando sua família perceber que você está tentando ajudá-la, eles vão te odiar ainda mais. Eu sorri sem humor, e eles já me odeiam o suficiente. No final daquele dia, estávamos marcados para nos encontrar no fórum com tudo reunido, eu, Marcelo e a autoridade responsável pelo caso, antes dos meus pais e Marina chegarem com a versão distorcida. E naquele instante, eu soube, eu estava prestes a enfrentar o inferno mais uma vez. Mas, pela primeira vez, não estava indo sozinha. No dia marcado no fórum, cheguei mais cedo do que todos. Não era estratégia, era instinto. Cansada de sempre chegar atrasada na própria vida, eu queria estar presente, consciente, firme, dona de mim. Sentei na recepção do térreo e esperei. Minhas mãos tremiam apesar de eu tentar disfarçar. Não de medo propriamente, mas do peso daquilo que estava prestes a acontecer. Marcelo chegou pouco depois, carregando uma pasta tão grossa que parecia conter a vida de Gustavo inteira. Quando ele se aproximou, senti uma estranha mistura de alívio e tensão, de alívio porque eu não estava sozinha, tensão porque eu sabia que o que viria depois mudaria tudo para sempre. Está pronta? Ele perguntou com a voz calma. Eu hesitei por um segundo, mas respondi: sempre estive. Só não sabia. Subimos juntos. No corredor do segundo andar, o tempo pareceu desacelerar. Pessoas indo e vindo, passos apressados, telefones tocando, e eu ali, como se a minha vida corresse num fluxo paralelo, imune ao resto do mundo. Quando chegamos à sala indicada, a promotora já estava lá. Ela cumprimentou Marcelo e depois me cumprimentou, como se me conhecesse há anos. Eu li todo o material, que ela disse sem rodeios. Gustavo é um agressor emocional em série. Caso sua irmã termine o noivado, precisaremos protegê-la. Caso ela tente manter o relacionamento, a situação pode se tornar perigosa. Meu coração afundou. Marina era vaidosa, orgulhosa, acostumada a vencer. Eu sabia que, mesmo ferida, ela podia tentar provar para todo mundo que o príncipe encantado era real. Era assim que ela funcionava, aparência acima de tudo. Enquanto falávamos, ouvi passos apressados no corredor. Reconheci antes mesmo de ver, meu pai, minha mãe e Marina. Eles entraram na sala com um turbilhão de indignação ensaiada, jurando estarem ali para defender a honra da família. Meu pai me lançou um olhar carregado de ódio. Marina não olhou para mim. Minha mãe entrou com o choro pronto, o papel de eterna vítima que ela sempre interpretou com perfeição. Minha filha está sendo perseguida. Ela disse à promotora. Essa garota tenta destruir nossa família desde que nasceu. Meu pai confirmou tudo com agressividade. Marina ficou imóvel, com os olhos perdidos, como se estivesse à beira de um colapso, mas ainda determinada a sustentar a versão que lhe deram. A promotora não perdeu tempo. Antes de tomar qualquer decisão, vocês precisam ver isso. Ela abriu a pasta de Marcelo e começou a mostrar documentos, relatos, capturas de tela e registros de agressões emocionais cometidas por Gustavo. Marina tentou interromper várias vezes, dizendo que era mentira, que ele a amava. Mas à medida que as provas se acumulavam, o rosto dela começou a perder expressão. Era como se estivesse assistindo à destruição do castelo dourado que passou a vida inteira construindo. Quando a promotora mostrou um vídeo, uma gravação de Gustavo humilhando uma ex-noiva em público, Marina cambaleou para trás. A voz do homem era exatamente a mesma voz que ele usou comigo no restaurante.
A promotora fechou a pasta e disse com firmeza: se continuarem com o processo contra Helena, ela tem direito legal de apresentar essas provas e solicitar investigação completa do histórico de Gustavo. Uma investigação que, caso confirmada, pode se tornar pública. Se o que vocês querem é proteger sua imagem, estão atacando a pessoa errada. Meu pai ficou mudo. Minha mãe ficou branca. Marina tremia. Finalmente, a promotora continuou: e mais, se sua filha decidir se casar com Gustavo mesmo assim, abriremos um protocolo formal de proteção à mulher. Recomendo que não subestimem a gravidade desse caso. Ninguém respondeu. Eu olhava para eles e não sentia satisfação. Não havia vitória naquele momento. Havia apenas a constatação amarga de que tudo isso poderia ter sido evitado se alguém tivesse me amado o suficiente para me ouvir antes. O processo foi encerrado ali mesmo, diante da promotora. Não por reconciliação, mas por desespero. Não porque acreditaram em mim, mas porque acreditar em mim se tornou conveniente. Ao sair da sala, Marina finalmente me encarou. Os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Ela abriu a boca, como se tentasse formar uma frase, mas tudo o que conseguiu dizer foi: por que você fez isso? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Por que você fez isso por mim? Respondi da maneira mais honesta possível, porque eu não conseguiria me olhar no espelho se deixasse você passar pelo que eu passei. Ela tentou se aproximar, mas antes que falasse qualquer outra coisa, completei: e não. Não estamos bem. Não somos irmãs. Não somos amigas. Eu fiz isso porque era o certo, não porque você merece. A partir de agora, siga sua vida. E me deixe seguir a minha. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Eu me virei e fui embora. Não chorei. Não tremi. Não esperei que ninguém me chamasse de volta. Naquele corredor, eu me despedi de pessoas que, biologicamente, eram minha família, mas que nunca foram, de fato. Quando saí para a rua, senti o sol no rosto. E, pela primeira vez na vida, o mundo não pareceu grande demais para mim. Pareceu, pela primeira vez, meu. Naquele fim de semana, bloqueei todos eles, pai, mãe, Marina e qualquer pessoa ligada a eles. Não fiquei de luto. Luta por algo que existiu. O que eu tive foi ausência fantasiada de família. E, ao invés de olhar para trás, olhei para mim. Comecei terapia. Revisitei minhas escolhas profissionais. Fiz novos planos. Comecei a construir relações com pessoas que realmente queriam estar ao meu lado, não por obrigação, status ou aparência, mas porque eu existia. E existir, para mim, finalmente se tornou suficiente. Anos depois, quando penso naquela noite do jantar, no vinho derramado, no pedido de desculpas exigido, no riso de Marina, no grito do meu pai, não sinto ódio. Sinto liberdade. Eu descobri que viver sem uma família tóxica não é solidão. É respiração. É paz. É dignidade. E se algum dia alguém perguntar por que não voltei atrás, direi simplesmente: eu escolhi a única família que nunca me abandonou, eu mesma. Se você chegou até aqui, meu coração se enche de gratidão por acompanhar essa jornada tão intensa e cheia de lições. Muitas vezes, a vida coloca diante de nós escolhas impossíveis, e precisamos decidir entre a dor da verdade ou o conforto da mentira. A protagonista desta história escolheu a si mesma, e isso mudou tudo. Agora eu quero saber de você: você faria o mesmo? Teria coragem de cortar laços com uma família tóxica para proteger sua própria paz? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu leio tudo e quero muito saber o que você pensa. E me conta também de qual cidade você está assistindo, porque eu vou passar nos comentários para deixar um coração em cada um que participar. Não esqueça, curta o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se para acompanhar mais histórias como essa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. A sua participação é o que mantém esse canal vivo. Obrigada por estar aqui.